Hello, turminha do sexto ano. Vamos começar mais uma aula. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar o verb to be, agora com duas formas, forma negativa e forma interrogativa, certo? Também hoje nós vamos falar sobre vocabulary, um pouquinho mais sobre vocabulary, que hoje vai ser colors and flags, tá? A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Antes de mais nada, eu vou deixar para vocês novamente primeiro o dever de casa, o homework. Então, anota aí na agenda, livros, páginas 50 a 52. Lembrando aí que a 52 é para fazer apenas até a terceira questão, certo? Essa atividade vai ser sobre flags, colors and verb to be, ou seja, tudo que nós vamos estudar hoje. Então, é muito importante que vocês prestem atenção para poder fazer a atividade corretamente, tá certo? Então, primeiro, hoje, eu vou começar com o vocabulary, né? Com o vocabulário. Eu quero que todo mundo pegue aí um livro de inglês e abra na parte do appendix, o appendix que fica lá no final do livro, mais precisamente na página 159, tá certo? Porque nós vamos treinar hoje o vocabulário de colors and flags. Colors, como o nome já, né, parece, são cores, tá certo? Então, hoje nós vamos aprender como falar algumas cores em inglês, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou falar e vocês vão acompanhando aí no livro ou no vídeo mesmo e vão repetindo comigo, tá certo? Então, a primeira cor que nós temos é black, ó, black. Como aqui a imagem nos mostra, black é preto. A próxima é blue, blue, que é azul. Nós temos também brown, marrom, gray, ó, gray, que é cinza, green, que é verde, orange, que é laranja, pink, que é rosa, purple, que é lilás, red, que é vermelho, white, que é branco, e yellow, que é amarelo. Aí aqui a gente tem também uma legendinha, ó, tá vendo? 4 cores aqui nesse quadradinho que nós temos. Light blue, que é azul claro. Dark blue, que é azul escuro. Light green, é verde escuro. E dark green, que é verde escuro. Então percebam, quando vocês querem falar que alguma cor é clara, vocês usam light na frente. Que nem ó, light blue, light green, que é azul e verde claro. Quando você quer falar que uma cor é escura, dark blue, dark green. Então, vocês colocam a palavrinha dark, que é escuro. Como foi com azul escuro, como foi com verde escuro. Certo? Então, aqui essa parte é bem simples e bem prática, acredito eu. E que vocês já sabem, só pra gente praticar e relembrar. Aqui nós temos agora o vocabulário de flags, que continua nessa mesma página aí de colors. A gente sabe algumas das nationalities, né? Algumas das nacionalidades dessas bandeiras, desses países. Eu vou deixar para vocês uma atividade que é para nível de conhecimento. As bandeiras dos países que vocês não souberem como é a nacionalidade em inglês, eu vou pedir para que vocês pesquisem essas nacionalidades, tá certo? Porque na sexta-feira, quando a gente tiver nossa aula online, eu vou perguntar se vocês fizeram. Tá bom? Então, agora nós vamos testar a nossa pronúncia, né, o nosso vocabulário em relação às flags dos países. Prestem atenção também, pessoal, quais são as cores dessas bandeiras, né? Porque a gente acabou de estudar as cores, então é importante que a gente vá praticando e relacionando os assuntos, tá bom? Mas agora nós vamos praticar as pronúncias das bandeiras. Nós temos a primeira que é Argentina, repitam comigo, Argentina. Próxima, Austrália, Bolívia, Canadá, Chile, England, France, Germany, tá? Eu não vou falar qual é o nome de cada país, né? Então, pesquisem também para vocês saberem de qual país é cada bandeira indicada. Mas, assim, o nome deles em inglês é bem parecido com o do português, né? Então, eu acredito que seja fácil de compreender. Mas, se não for, pesquisem, certo? Busquem, vão atrás, porque é muito importante que vocês também tenham essa proatividade. Aí aqui nós temos outras bandeiras, ó. Vamos lá, eu falo e vocês repetem. Índia, Jamaica, Japan, Mexico, Peru, Portugal,
Russia, South Africa. Também nós temos aí bandeiras de países que nós já estudamos, tanto como falar os nomes dos países, tanto como falar as nacionalidades, né? Mas os que não tem, que vocês não sabem, vocês vão pesquisar para mim, né? E agora os últimos, nós temos esses 4 aí. Nós temos Sweden, the United States, Uruguai e Venezuela. Beleza? Então esses são alguns dos países que nós vamos estudar aqui na nossa unidade. Lembrando que eu quero que vocês pesquisem as nacionalidades dos países que vocês não sabem ou que eu não dei para vocês, tá certo? Então a parte do vocabulário por hoje é só. Nós vamos agora voltar para o verb to be, né? Só que agora o verb to be em 2 formas, na forma negativa e na forma interrogativa. Por quê? Porque até agora a gente estudou o verb to be na forma afirmativa. Gente, quem ainda tem dúvida como conjugar o verbo to be corretamente, por favor, volta às aulas anteriores. Eu venho falando do verbo to be desde a primeira videoaula que eu postei aqui no canal, também lá desde as nossas aulas presenciais. Então, por favor, quem ainda tem dúvida, volta a essas aulas, lê os livros, faz de novo os exercícios até que vocês consigam corretamente fazer. Por quê? Porque esse assunto é acumulativo. Se vocês não souberem como fazer na afirmativa, vai ficar complicado de saber como fazer na negativa e na interrogativa. Como tem aí no slide, ó, saber esse verbo na forma afirmativa será essencial para você compreendê-lo melhor na forma negativa. Isso porque tudo que você precisa fazer é adicionar a palavra not depois do verbo. Veja como fica. Então eu vou explicar esse trecho aí. Se você souber qual verbo to be usar em cada frase, para passar para a negativa vai ser muito fácil, porque você vai colocar apenas o not depois do verbo to be, né? Nós temos 3 tipos de verbo to be, que é o am, o is e o are. Mas cada um desses 3, eles são usados em frases específicas, né? Por exemplo, o am é usado apenas com o pronome I. Por exemplo, nessa primeira frase aqui do exemplo. I am a student. I am a student, eu sou um estudante. Como que eu vou fazer para negar essa frase? I am not a student. Eu não sou um estudante. Perceba o que eu mudei na frase aqui. Eu adicionei o not depois do verbo to be. Então, ele sempre vai vir após. Nunca antes, sempre. O local do not vai ser sempre após o verbo to be. Então, o que era I am a student, eu sou uma estudante, virou I am not a student. Tá certo? Depois nós temos, ó, Sandra is my sister. O verbo to be aí é o is. Lembrando que o is é o verbo to be no singular. Como que eu vou passar essa frase para a negativa? Sandra is not my sister. Perceba, ó? O not veio de novo depois do verbo to be. Próxima frase. They are best friends. Are, que é o verbo to be na sua forma do plural, né? Então, they are best friends, eles são melhores amigos. Para eu negar essa frase, eu vou colocar o not depois do verbo to be, ó. They are not best friends. Ok? Não é difícil, é só colocar o not, a palavrinha not, após o verbo to be. E aí, tem aqui, ó, assim como na forma afirmativa, na forma negativa também existe a possibilidade de transformar o verbo to be em uma contraction. Lembram das contractions, que são as formas contraídas quando a gente reduz na escrita a forma de escrever? Então, ó, eu coloquei I am hungry. Ficou I am not hungry. Por que essa não está na forma contraída? Porque o verbo am é o único verbo to be que não pode ser contraído junto com o not, certo? Então, esse verbo to be aí, o am, não pode ser contraído. Os outros 2 podem, ó, observe. Tem Roberta is at school. A gente vai negar isso aí, viu? Roberta isn't at school. Gente, isso é só uma forma de escrever diferente. Se vocês quiserem colocar is not, não tem problema, pode colocar is not. Esse isn't, essa forminha aqui, ó, isn't, é a forma contraída, tá? Não quer dizer que é diferente da outra, são iguais, só muda a forma de escrever, tá? Que is not pode ser escrito como isn't, certo? E a outra, ó, Peter e Matthew are brothers. Peter e Matthew são irmãos. Vou negar usando a contraction, né, da negativa. Peter e Matthew aren't brothers. É a mesma coisa. Esse aren't é a mesma coisa que are not. Quem tiver dificuldade de lembrar como escreve e quiser escrever is not, are not, não tem problema, vai estar correto também. Ok?
Então, turma, essa é o verbo to be na forma negativa. Para transformar o verbo to be na forma negativa, basta colocar o not depois do verbo to be. Não muda mais nada na frase, tá? E aí nós temos o verbo to be questions, que é a forma interrogativa. Aí nós temos. Para transformar uma frase com o verbo to be para a forma interrogativa é muito fácil. Basta mudar o verbo to be de lugar. Observe. Aí nós temos, I am right. Para transformar essa frase que está na afirmativa para a interrogativa, eu vou pegar o verbo to be que está depois do pronome, né, depois do sujeito, e vou colocar ele para frente da frase. O verbo to be na interrogativa vai vir sempre na frente da frase. Então, foram am I right? E a interrogação. Outra coisa, sempre que houver uma frase interrogativa, é obrigatório colocar o sinal de interrogação, tá? Senão a gente não vai saber que é uma pergunta se não tiver o sinal de interrogação no final, ok? Próxima frase, she is American. Virou is she American? Interrogação. De novo, eu pego o verbo to be e troco de lugar. Eu coloco ele lá para frente e escrevo a frase do jeito que estava antes, tá? Só o que vai mudar é o verbo to be. Última frase, they are from Brazil. Virou are they from Brazil? Interrogação. Novamente, o are que estava ali no meio vai lá para frente e a gente reescreve a forma, o resto da frase. Tá bom, turma? Então, só isso. É mais uma questão de vocês realmente praticarem. Quanto mais vocês praticam, mais vocês aprendem, tá certo? Então, turma, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e ponham principalmente isso, tudo que a gente aprendeu agora, em prática. Vejo vocês na sexta-feira na aula online e depois na quarta-feira aqui na aula no YouTube, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e bye, bye!